jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, o Brasil participa de uma reunião da Organização dos Estados Americanos para avaliar a crise política e institucional na Venezuela. Entre as principais preocupações está o reforço da segurança na fronteira para evitar a entrada de grupos armados no território brasileiro. No cenário interno venezuelano, a presidente interina tomou posse em uma cerimônia conduzida pelo irmão, que é presidente na Assembleia Nacional e é aliado histórico de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, a instabilidade política chama a atenção do mercado internacional. Empresas americanas demonstram interesse no petróleo venezuelano, atualmente explorado em grande parte por companhias chinesas. Ou seja, a crise lá na Venezuela é muito maior do que essa discussão polarizada nas redes sociais de esquerda e direita, né? Tem muita coisa envolvida nessa história. Eu vou começar com o Eduardo Costa, até porque tá descansado, tá voltando hoje. Ô Eduardo, bom dia para você. Você foi e voltou, mas os problemas continuam praticamente os mesmos. Não muda nada, não. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Trocam-se as moscas, mas o cocô é o mesmo. É uma coisa impressionante, né, compadre? Eu fico horrorizado com as coisas que o mundo se nos apresenta, né? E fico também horrorizado que a divisão dos brasileiros é tamanha que até nessa hora, né? Você vê muita gente defendendo o abuso que foi cometido por esse imperialista norte-americano. Que o outro é santo, nós sabemos que não, né? Mas resolver o problema dele é com o povo dele. Aí vai lá, entra assim, na cara dura, mata quantos necessários forem, traz, fala que vai julgar e não tem pudor de anunciar que vai explorar o petróleo, a riqueza. E depois vai partir para as terras raras. Vai tirar toda a riqueza do povo venezuelano. E, evidentemente, né, como diz lá no velho romance, o que os cavalos conseguirem deixar escapar da boca, a turma come. E ele faz isso sabendo que nós vivemos em terras acostumadas à colonização. Tenho pensado muito nos últimos dias, Júnior, por que é importante morrer, né? Porque se o Eduardo Galeano, o Mujica e outros não tivessem morrido, eles morreriam de novo. De ver gente desavergonhada, como é o caso do Milei, que apoia, e gente envergonhada, como é o caso do Lula, que sabe que não pode apoiar, mas também não pode gritar, mas também não pode fazer o quê, porque pode perder voto. Então, é impressionante, rapaz. O Trump fala assim, olha, eu vou fazer o que eu quiser, porque na ONU eu mando, sempre mandei, essa ONU, outro dia foi dito aqui no Conversa, eu escutei, isso é a maior mentira que a humanidade já construiu. Eu costumo falar isso algumas vezes. Né? É a maior mentira que a humanidade já construiu. Aí fala assim, mas o senhor pode enfrentar lá a CELAC, que é a comunidade latino-americana. Lá um vai querer... Ô, Júnior. Nem sei se é apropriado para o horário, mas eu vou encerrar lembrando uma história de um alemão, um inglês e um brasileiro chegando no inferno. O capeta falou com um alemão assim, alemão, você com esse ombrão seu... Tá vendo lá aquele caminhão cheio de saco de cimento? Você vai descarregar todo. 10 por dia. Daqui a 3 meses você volta aqui. Americano, você é pusudo. Tá vendo? Toma essa enxada aqui, vai capinar aquele espaço ali debaixo de sol quente, de chuva, dos 3 meses você volta aqui. Ô brasileiro, como você é muito engraçadinho, você vai comer cocô. O seu latão tá lá no canto. Vai para lá. 3 meses depois. O alemão não tinha ombro, coitado. O americano não tinha... nem o braço, nem perna, nem cabeça, nem pescoço, tanta insolação. O brasileiro chegou, teco, não bate. Você tá feliz por quê, rapaz? Falou, inferno do Brasil é que nem a CELAC. Um dia tem cocô, não tem latão. Outro dia tem latão, não tem cocô, eu não comi, foi nada. É mais ou menos por aí. Essa CELAC é isso, essa ONU é isso, tudo faz de conta, Júnior. É mais ou menos por aí mesmo. Bom, e aí, William Travassos, confusão danada lá na Venezuela, ontem algumas movimentações internacionais em torno da história, mas parece que as coisas vão se acalmando por lá e vão ficando como ficaram desde sábado, vamos dizer assim, né? Tá num fluxo normal, sim. Parece. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Edu, que bom que você está de volta com a gente, mais bonito, né?
como sempre, elegante, é uma alegria. Eu acho que o Edu toca num ponto importante, né? Primeiro que, quando fala assim, evitar a entrada de grupos armados em território brasileiro, as milícias venezuelanas vão invadir o Brasil, eu acho que isso aí é um pouco de fantasia. O Edu toca num ponto que eu acho que é importante a gente estimular, né, o pensamento da turma que está ouvindo a gente, porque o governo americano, ele tem, é claro que eu não concordo com as atitudes do Maduro, né? Eu acredito que é um personagem que realmente precisava de uma punição, né, em função de tudo que ele já fez com o povo venezuelano. Mas a gente tem que olhar para a história, e quando você tem o governo americano nessa proposta da guerra ao terror, né, de enfrentar o terrorismo, você vai ver que esse é sempre o discurso. Porém, na prática, você tem a ocupação, né, em função do interesse geopolítico, do posicionamento daquela nação, do interesse energético, né, e da riqueza daquele país. Então, todas as atitudes do governo americano e as intervenções, quando você vai olhar para a história, seja na Síria, Afeganistão, qual foi o resultado pós invasão ou intervenção? Guerra civil, o surgimento de grupos extremistas, e nós não tivemos um resultado onde você falou assim, olha, o governo americano entrou e realmente aquela nação prosperou, mudou o seu destino para melhor. Isso é uma fantasia. Não é assim que as coisas acontecem na prática. Pode até, ontem eu conversava com um amigo e dizia, mas o Trump tem uma maneira diferente de olhar o mundo, é um estrategista. A nação americana, em todas as intervenções, ela só produziu mais dor e sofrimento, com a justificativa de tirar ditadores, narcoterroristas ou qualquer coisa nesse sentido. Então, para aqueles que hoje estão na polarização brasileira e olham para o governo americano com uma possibilidade de uma mudança para o Brasil, eu digo, olhem para a história, porque a história não mostra um resultado muito positivo nessas intervenções. E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa. Bem-vindo de volta, viu, Edu? Bom 2026. Eu acho que ontem, assistindo a sessão da ONU, eu fico até um pouco envergonhado, sabe? Dá uma sensação de que aquilo ali é aquela coisa só protocolar. Vai o representante do Brasil, vai lá e lê um comunicado condenando. Vai o representante da China, lê um comunicado, uma nota condenando. O do Canadá, uma nota menor. O da Argentina. É tudo muito protocolar e nenhum resultado sai daquilo. Só que aí a gente tem esse caso agora que a gente fica chocado, né, com uma invasão de um país, a captura de um presidente, mas isso tem sido recorrente nos últimos anos. O Edu falou que a ONU é uma mentira. Eu discordo. A ONU, na teoria, né, depois da Segunda Guerra, a ideia é que a ONU seria a solução. A ONU não era para ser uma mentira. Era para ser uma entidade que evitasse que os países fossem para vias de fato, né, que a diplomacia tivesse uma prevalência. Só que nos últimos 30 anos, e talvez no final dos anos 90 e principalmente no início dos anos 2000, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ignorando uma posição da ONU, né, falando que não poderia, a ONU simplesmente perdeu totalmente seu poder. Ela perdeu sua voz, sua capacidade de ser um órgão respeitado. E isso não é só por parte dos Estados Unidos. Isso acontece na China, quando a gente vê as ações da China em Taiwan. A China manda barcos militares em Taiwan para ameaçar, faz todo tipo de incursão militar. A gente viu na Rússia, né, o Putin ignorou o que a ONU falou, invadiu e tomou o território da Ucrânia. Então, a degradação da ONU vem sendo uma situação muito preocupante. Eu acho que isso coloca a gente num cenário que a gente viu que levou a 2 guerras mundiais. Que eram os países não tem nenhum tipo de mediação, e aí quem é mais forte manda. O que a gente vê os Estados Unidos fazendo na Venezuela é uma imposição de força, e aí todas as críticas que a gente pode fazer ao Maduro, a gente já fez aqui no Conversa de Redação, mas o interesse ali é simplesmente econômico. O Trump deixou muito claro, eu quero petróleo, quero que nossas empresas que exploram petróleo tenham acesso às bacias da Venezuela. Foi lá e fez. Ele nem inventou o discurso de lá tem arma de destruição em massa, igual o Bush fez no Iraque. Ele foi lá e deixou muito claro, a gente tem interesse no petróleo da Venezuela. Isso deveria ser assim, o limite que a ONU poderia aceitar ou não. Os países deveriam ter mecanismos para impor sanções aos Estados Unidos, como fizeram com os outros. Só que quem que vai comprar essa briga? O Brasil não vai.
A União Europeia vai? A China vai? Acho que no fim das contas, o Trump colocou, vai deixar a vice do Maduro assumir. Se ela fizer o que ele mandar, ela continua lá e segue o jogo. Se ela não fizer, tira ela também. Pessoal, esse assunto, lógico, vai virar muitas vezes ainda ao longo do dia. Edilene Lopes segue lá na fronteira com a Venezuela, vai trazendo informações pra gente, mas tem algumas coisas mais da nossa cozinha aqui, nosso quintal.